Mateus foi o primeiro. Pati, Jean Robson, Cris, Debbie. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nem mesmo a flor, nem o passarinho se preocupam com seu vestir. O Criador cuida com carinho do levantar ao dormir. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre ansiedade. E eu me lembrei dessa canção e eu acredito que quem compôs essa canção foi Adão e Eva. Uma das primeiras canções que talvez eu tenha aprendido a dedilhar, enfim. Eu quero convidar você para nós mergulharmos nesse descanso que o Senhor nos tem convidado para mergulharmos. Ele tem cuidado de nós em meio a toda a pandemia, toda a confusão, em meio a uma crise política que é clara. E não é uma crise política no nosso país, é uma crise política mundial. Por que uma crise política mundial? Isso traz ansiedade, isso mexe com a gente, isso desestrutura, nos desequilibra. Existe uma crise política mundial porque existe uma crise no ser humano. E quem trabalha com a política não são os computadores, não é a tecnologia que está aí avançadíssima, não. São pessoas como eu e você, gente com cheiro de gente cheio de mazelas. Então, o título seria Ansiedade apodrece o amanhã. Preocupações? Todos nós temos, todos nós, eu, você, nós nos preocupamos desde as coisas fúteis, que roupa vou colocar, que comida vou fazer, que salada eu tenho que preparar, enfim. Os homens, né? Eu tenho que colocar o carro para trocar o óleo, enfim, preocupações, desde preocupações pequenas, não fúteis, não quero dizer fúteis, mas nós podemos vencer com a palavra, nós podemos vencer as pequenas e as grandes preocupações. Lá em Mateus 6:25, existe um devaneio, uma verdade para mim e para você. Viver o futuro antes que ele chegue, isso é adoecedor. Então anota aí para você comer depois. Eu quero escolher me ocupar com as coisas do reino. Eu quero escolher me ocupar com aquilo que Deus de fato tem para mim. O que é que Deus tem para mim? Deus tem para nós a eternidade. Então, toda a plataforma de vida, cada passo que você der, pense, isso aqui vai reverberar em quê na eternidade para mim, para aqueles que estão à minha volta? Essa preocupação, sim, nós precisamos ter, mas não é preocupação de ansiedade, é preocupação no sentido de nós alinharmos as coisas dentro do nosso coração. Os corvos, os lírios não plantam, não tecem para se vestir, e todos os dias o Criador cuida deles. Não trabalham por necessidade. Eu quero te convidar para fazer como os passarinhos, eles trabalham por propósito. Qual que é o propósito quando o passarinho acorda? O propósito dele é procurar comida, mas é só um propósito, não é uma necessidade que carcome a paz do passarinho. A gente nunca vai ver um passarinho no psicólogo, né? Enfim, meu Deus, porque eles de fato aprenderam a confiar
no Deus que faz com que o sol nasça todos os dias. Então viva por propósito, porque as necessidades, todas as necessidades, isso é problema do Papai do céu, do nosso Deus. Crer, nós precisamos crer, porque a fé ela detona com o medo. Alimente a sua fé e os seus medos vão passar fome, ao ponto de morrerem, ao ponto de serem exterminados. Nós somos um pequeno rebanho, mas o pastor que cuida de nós não é pequeno. Ele é um grande Deus, um grande pastor. Ele é pai, ele é rei. Vença a falta de fé. Eu quero convidar você para nós vencermos juntos a falta de fé. Ele vai cuidar de nós. Primeiro lugar, preocupe-se com o reino de Deus. Eu quero repetir para você: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí eu quero concluir com um versículo, versículo 7 do capítulo 5 da carta de 1 Pedro. A ansiedade, para mim, esse versículo é prova de que a ansiedade é uma granada e que faz muito mal para mim e para você, para quem a carrega, ela faz muito mal. E para terminarmos de fato, vamos citar 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga para ele: Deus, eu não quero carregar essa ansiedade, eu não quero carregar essa tristeza. Tristeza, Deus, que é resultado, que é fruto de uma árvore chamada preocupação excessiva. Eu não quero, Senhor, eu coloco nos seus pés, eu coloco aos pés da cruz todas as minhas ansiedades, o meu excesso, o excesso de amanhã, porque preocupação e ansiedade é isso, é o excesso do amanhã em nós, e nós só temos o agora. Deus é o eterno agora, Deus é o eterno agora, eu e você só temos o agora. Então vamos nos preocupar com o agora, porque o amanhã está nas mãos dele. Para de fato terminarmos, uma analogia bem simples. Suponhamos que você está preparando um prato, uma carne muito especial, e ela precisa ficar 24 horas em um tempero específico. E nesse tempero específico vai também tomates maduros, bem picados, ali um molho desse tomate. E você, na pressa, desavisadamente, começa atendendo o telefone e fazendo ali o molho, pega tomates podres e faz ali aquele molho e joga. E aí você só percebe muito tempo depois que os tomates estavam podres. A ansiedade é isso. A sua vida está ali sendo preparada com todo cuidado. E aí você pega a ansiedade, que é o tomate podre, e coloca lá para estragar tudo. Então, ansiedade, ela apodrece o amanhã. Respira, não pira. Sem ansiedade. Coloca nas mãos dele. Amém?